Esse vídeo tem um oferecimento da OneFootball. Baixe o OneFootball, tem para Android e para iOS. OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Parecia que a dupla não rendia quanto às expectativas, tanto da imprensa, dos torcedores e imagina até de quem já passou no comando do Flamengo. O que você acha que está acontecendo de diferente para essa dupla estar funcionando muito bem agora? Não à toa o Pedro fez 4 gols nessa partida. E queria saber se as atuações têm te agradado o suficiente para manter nos próximos jogos. Letícia, primeiro pedir licença a todos aí, a nossa homenagem ao Bruno Spindel, pelo os sentimentos de toda a família flamenguista, pela passagem da senhora sua mãe, uma pessoa que nós temos um carinho e um respeito muito grande, e que Deus abençoe e conforte os corações de todos os seus familiares. Eu acho que 2 jogadores do nível que nós temos e de repente as pessoas taxarem, né, que não podem estar juntos, que não poderão jogar juntos, que olha, eu sou muito sincero, são jogadores de altíssimo nível e jogadores desse nível se entendem. O que nós precisamos é que eles tenham a consciência de que não poderão apenas participarem das ações de ataque, mas em muitos momentos das ações de defesa, até porque o início de uma retomada de bola passa muito pela atitude que o nosso ataque teve e terá ao longo do tempo. Fazendo isso, você pode encaixar de qualquer forma grandes jogadores. É nisso que eu acredito. E a disposição que eles mostraram é que fez com que nós acreditássemos cada dia mais que isso poderia se tornar uma realidade. Eu quando vim para o Flamengo, eu tinha isso na minha cabeça, que com certeza Pedro e Gabriel jogariam em qualquer situação. Eu tive o Gabriel no Santos jogando com o Ricardo Oliveira. Então, por que não com o Pedro? É uma questão de participação e de conscientização de cada um. Cumprindo funções, eles poderão fazer aquilo que bem entendam, até porque eles se entendem muito bem. Boa noite, Dorival. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Dorival, claro que ainda falta praticamente um mês, mas se a gente imaginar, né, que daqui a esse tempo teremos um Corinthians e Flamengo em quartas de Libertadores, as 2 maiores torcidas do Brasil, vocês e o Corinthians com mais tempo de treinamento, os jogadores da janela à disposição, as contratações da janela, jogadores machucados recuperados, mais entrosamento. Teremos pela frente, possivelmente, um dos maiores jogos dessa temporada do Brasil, talvez um dos melhores dessa Libertadores. E para o Pedro, primeira vez que um jogador do Flamengo faz 4 gols numa Libertadores. Você chegou agora à artilharia da Libertadores com 7 gols. Gostaria de saber em que nível, em que lugar na sua prateleira de grandes jogos entra essa noite de hoje, se você já tinha feito 4 gols também em algum jogo. Obrigado. Boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, foi uma noite muito especial, né, que eu vou lembrar pelo resto da minha vida. Primeira vez que eu faço 4 gols numa partida, né, foi incrível. Todo jogo, né, não só meu, mas de toda a equipe, né, que hoje eu fiz 4 gols graças ao trabalho de todos, né, nos dedicamos desde o primeiro minuto e, sem dúvida nenhuma, é fruto de muito trabalho, muita dedicação que está tendo, não só meu, mas de todos os jogadores no dia a dia. E espero poder cada vez mais evoluir e crescer para dar essa alegria para a torcida do Flamengo. Olha, tem tudo para ser realmente 2 grandes jogos. Nós, com certeza, estaremos numa outra situação, num outro momento. Eu acho que a equipe vem ganhando um pouco mais de corpo, vem acreditando um pouco mais, e isso tem sido um fato importante. Agora, ainda é muito cedo, o nosso processo ainda é um processo de recuperação, ainda não está nada consolidado, então nós temos que ter muito cuidado. E o próprio Campeonato Brasileiro, o nível de exigência e aquilo que nós deixamos de fazer lá atrás, teremos que pagar um preço alto
para que agora consigamos chegar nas primeiras colocações. Para que isso aconteça, nós precisamos de uma regularidade. E o alcance dessa regularidade passa muito por essa percepção que os jogadores estão tendo, de que, antes de tudo, nós precisamos, e muito, de uma participação ainda mais efetiva nas nossas retomadas de bola, para que tenhamos posse e, com a posse, nós façamos aquilo que o time sabe fazer de melhor. Então, eu acho que esse cuidado nós temos que ter, caminhando rodada a rodada, passo a passo. Hoje foi um jogo importantíssimo nesse sentido. Se vocês se lembrarem rapidamente, foi o time que, ao longo do Campeonato Colombiano, foi o melhor visitante da competição. Fez 2 vitórias importantíssimas contra o América e o Atlético Mineiro no Mineirão. Então, nós temos que ter a ideia daquilo que foi apresentado pela equipe ao longo dessa noite e buscarmos, em cima dessa partida, uma condição em que alcancemos uma regularidade ao longo de toda a competição, para que possamos, aí sim, aumentarmos as nossas possibilidades. Boa noite, Pedro. Boa noite, Dorival. Dorival, desculpa te fazer essa pergunta no dia de uma vitória dessa, de 7-1, mas assim, o Vidal esteve aqui no estádio, vai ser um reforço muito importante que você vai ganhar, interagiu muito com a torcida. Queria te pedir uma análise em relação a ele, quanto você ganha com a chegada desse jogador. Sei que o jogo de hoje é o grande assunto, mas é também um outro grande assunto do Flamengo, essa presença dele. E para o Pedro, queria te perguntar em relação assim, à tua carreira, se foi o teu maior jogo, o jogo mais especial da tua vida. E assim, você foi um cara que já viveu assim, muitas sensações diferentes no Flamengo, assim, por conta de ter perdido oportunidades importantes na sua vida, como a Olimpíada e outras grandes oportunidades. Como é que significa essa partida para você, depois de tanta instabilidade, você arrebentar, fazer 4 gols e dar essa bela assistência para o Matheus França? Obrigado aos dois, boa noite. Boa noite. Sem dúvida nenhuma, acredito que foi, se não o jogo, mas um dos jogos mais importantes da minha carreira, né? Fazer 4 gols numa Libertadores não é para, né, qualquer jogador. E hoje fiquei muito feliz com esse desempenho individual e também, como eu falei, graças a toda a equipe, né? Claro, isso tudo aí é passado, né? Que tu falou, eu já fui bem claro quanto a isso, né? Sobre as coisas que passaram, né? Tive um momento difícil aqui, mas tô pensando e focado somente no momento que eu estou vivendo, né? Um momento de crescimento, um momento muito feliz que eu venho vivendo, né, nos últimos jogos, e espero poder continuar crescendo, continuar evoluindo junto com a equipe para poder continuar, né, fazendo gols, ajudando a equipe, né, e me dedicando no dia a dia nos jogos. Eu acho que nós temos que ter calma com isso. Primeiro, né, a vinda dele é um fato, a apresentação dele, em definitiva, é outro completamente diferente. Acho que todos conhecem o Vidal, a sua capacidade, suas qualidades. Natural que tenhamos que ter um tempo para uma adaptação do próprio atleta, mas é um tipo de jogador que, com certeza, terá essa adaptação muito rápida, vindo a acontecer em definitivo. Eu não tenho dúvidas que será de grande valia a nossa equipe. Boa noite, Pedro. Boa noite, Dorival. Monique Danello, TNT Esporte. Dorival, o jogo terminou, né, além dessa vitória e dessa classificação, com um torcedor passando uma mensagem muito positiva para o time em relação a outra partida de mata-mata que o Flamengo tem na próxima semana contra o Atlético, passando uma mensagem de confiança no Flamengo, de que é capaz de virar esse jogo. Eu queria que você falasse o quanto é importante para a tua equipe nesse momento que essa chave tenha virado da relação torcedor-torcida, de voltar a acreditar no time. E para o Pedro, a gente fala com você várias vezes sobre esse tema, mas hoje, curiosamente, a comissão técnica da Seleção Brasileira estava presente aqui no Maracanã, acompanhando o jogo. Para você, o quanto é relevante também ter esse momento de oportunidade agora numa reta final de escolhas do Tite de quem vai para a Copa do Mundo? Obrigada. Então, como eu sempre falo, né? Eu trabalho no dia a dia para dar o melhor pelo Flamengo, e para chegar na seleção tem que estar bem no clube, né? Tem que estar bem aqui no Flamengo, e é isso que eu busco, procurando evoluir todos os dias,
né, para, se Deus quiser, voltar à seleção brasileira, que é um sonho que eu tenho e, sem dúvida nenhuma, eu creio que está, né, tá bem perto. Eu creio que trabalhando, dando o meu melhor no dia a dia, fazendo o meu trabalho, as portas da seleção vão se abrir. Espero poder ter uma oportunidade lá e vou continuar focado aqui no Flamengo e com o sonho de ir para a Copa do Mundo, que é o que eu busco individualmente também. Monique, desculpe que eu fiquei prestando atenção na sua colocação com o Pedro e me fugiu completamente. Desculpe. Não tem problema, não. Sobre virar a chave dessa relação sim. com a torcida, a mensagem para o jogo do Galo. Eu acho que isso é um fato importante. Em definitivo, não, ainda não. Por quê? Porque eu acho que o nosso passivo ainda permanece. Nós temos que ter essa consciência, temos que ter todo o cuidado do mundo. Futebol, o céu e o inferno tem só um palmo de distância. Então, nós não podemos pensar além do nosso próximo compromisso. E o nosso próximo será Campeonato Brasileiro, né? Nós não temos o direito ainda de pensarmos numa situação ali na frente. O torcedor, sim, ele prepara toda e qualquer situação. Mas nós, profissionais, ao contrário, nós temos que, rodada a rodada, ponto a ponto. E agora o nosso próximo compromisso será um jogo novamente dificílimo. Aliás, desde que eu aqui cheguei, nós temos feito mais jogos fora, né, dos nossos domínios do que propriamente dentro do Maracanã. Então, será uma partida fundamental para que continuemos lutando aí por uma aproximação com aquele grupo que esteja à frente nesse momento. Se voltasse o Flamengo do mundo, ele vibra, ele é vida, muita libra, já